Esta é a Essência do Gourmet, o programa onde todas as semanas, aqui no Porto Canal, aliamos o melhor de dois mundos, vinho e gastronomia. Esta semana, o nosso convidado é um português que dá cartas fortes em Londres. Se Cristiano Ronaldo ainda jogasse futebol em Inglaterra, bem que poderíamos dizer que o nosso convidado esta semana, aqui na Essência do Gourmet, era uma espécie de Cristiano Ronaldo no que ao vinho diz respeito. João Pires, bem-vindo. Esta afirmação pode parecer algo confusa, mas é relativamente consensual no mundo do vinho. O João Pires brilha em terras britânicas. Está lá há quantos anos? 5 anos. 5 anos. E, antes de mais, vamos tentar perceber, no fundo, qual é a sua função. Porque quando falamos em sommelier, em Portugal, habitualmente trocamos isso por escansão, muita gente fica ainda algo confusa. Concretamente, como é o seu dia-a-dia? O meu dia-a-dia, eu levanto-me às 7h30 da manhã, estou no restaurante às 9, 9h30 e nunca saio antes da meia-noite, 1 da manhã, portanto, como sabe, o restaurante tem 3 estrelas Michelin, portanto, é um restaurante que está sempre cheio. Estamos a falar do Gordon Ramsay. Do Gordon Ramsay em Chelsea, a casa-mãe onde o Gordon nasceu e brilhou. É uma atividade extraordinariamente... É necessário um empenho enorme nessa atividade, é uma responsabilidade enorme. O restaurante está sempre cheio, como deve calcular. As minhas funções passam pela gestão, pelas compras dos vinhos, pela análise financeira, pelos custos, enfim. Exatamente, João, porque num restaurante como esse, ser-se sommelier não se limita no dia-a-dia, obviamente, a sugerir determinado vinho para acompanhar determinada criação gastronómica. Pois, essa parte é importante, não é? A venda do vinho, a rentabilidade financeira é extraordinariamente importante, mas não é só isso, não é? As 15 horas que eu passo lá, se calhar 9, 10 eu faço isso, em termos de almoço e jantar. Mas depois a administração financeira é fundamentalmente naquela companhia. As compras, as reuniões com os fornecedores, reuniões com clientes, a análise de relatórios financeiros, temos reuniões semanais e algumas vezes diárias com o diretor financeiro. São aspectos fundamentais. O aspecto financeiro de um chefe sommelier numa casa destas. E pesa muito a responsabilidade de assumir uma pasta tão importante num restaurante tão estrelado? Não, é um peso enorme, é uma responsabilidade enorme, porque, como sabe, o Gordon Ramsay tem uma visibilidade enorme no mundo, não é? Através da televisão, dos livros. O restaurante está sempre cheio por causa disso. A responsabilidade é enorme, a visibilidade é enorme. Um pequeno erro nesta visibilidade tem um impacto enorme. Não há lugar para o deslize. Sendo também aí uma diferença, o João esteve antes deste novo projeto também num restaurante muito importante em Londres, com o chefe Éric Chabot. Sente uma grande diferença nesta transição? Está com este projeto Há uma enorme diferença. O Éric Chabot, um chefe de um enorme talento, nós tínhamos 2 estrelas Michelin, mas o restaurante estava inserido num hotel. Eu tinha responsabilidades, obviamente, com o restaurante, mas tinha responsabilidades com o hotel e com a cadeia. A nível dos banquetes, a nível do bar, tínhamos também uma pequena brasserie de luxe, tínhamos uma vinha do Bol do Bar. Portanto, era uma atividade totalmente diferente. Em Chelsea, com Gordon Ramsay 3 estrelas, é só restaurante, não há rigorosamente mais nada, e toda a atenção e energia é naquele restaurante ao máximo detalhe. O detalhe ali é fundamental e é de facto uma pressão enorme, mas é bastante excitante, é extraordinário. E as grandes diferenças que o João sentiu a partir do momento em que chegou à Inglaterra relativamente ao percurso que já tinha sido brilhante, desempenhado em Portugal, também em hotéis e em restaurantes do topo, sentiu um choque? Não, é um choque, são realidades diferentes. Londres, como sabe, é uma das capitais mundiais, é uma capital financeira fundamental, toda a gente viaja para Londres, são realidades totalmente diferentes. Os ingleses, que como sabe, Londres é a capital do wine business, os ingleses sabem de vinho, daí as coisas se tornarem mais difíceis, falar de vinho com os ingleses, porque eles sabem de vinho, mas por outro lado, o que parece curioso é que também facilita um pouco a atividade. Nós não perdemos muito tempo em explicar o que é um Sauvignon Blanc da Nova Zelândia ou um Chianti da Itália, porque eles sabem, não é? É um cliente mais decidido. É, mais decidido. Daqui a pouco vamos regressar à conversa com o João Pires. Agora vamos conhecer um restaurante bem português no Douro. Rui Paulo operou uma autêntica revolução tranquila na gastronomia do Douro. Durante anos liderou a cozinha do Cepa Tarta em Alijó, mas foi com este doque na estrada marginal que liga a Régua ao Pinhão que o chefe conseguiu um efetivo destaque no panorama gastronómico português.
O DOC foi mesmo uma pedrada no charco, acho que era um sítio que estava a precisar, de facto, de que algo acontecesse, e o DOC teve essa... Há um ditado que diz assim, que andei a que vai à frente e ele me ia 2 vezes. Eu agora espero que com a abertura do DOC abram mais, com qualidade, porque realmente o DOC foi a prova que é possível. E é possível porque esta região é só a região mais antiga do mundo, onde se fazem vinhos maravilhosos, onde tem um vinho único, que é o vinho do Porto, e como tal faz todo o sentido. Aliás, em montes de países, sempre onde há uma região demarcada, está uma boa gastronomia. Portanto, e o Douro tinha essa falha, porque realmente comia-se bem nas casas senhoriais, mas na restauração, a restauração não era e ainda não é o suficiente. À mesa, não será exagero dizermos que existe um Douro anterior e posterior ao DOC. Sendo certo que a região ainda terá muito que evoluir para acompanhar a excelência dos vinhos aqui produzidos, pelo menos podemos suspirar de alívio por nem tudo estar por fazer. Frontal, sem papas na língua, a fervilhar de ideias, Rui Paula tem já um novo projeto na cidade onde nasceu e estudou. O Porto, em plena zona histórica, conhece agora o DOP, um quase irmão gêmeo do DOC. Essencialmente a comida vai ser a mesma, portanto uma comida muito bem apresentada, bonita, mas que de facto nunca se esqueça que as pessoas gostam de comer e têm que sentir os sabores. E isso é o que eu vou procurar fazer, nunca hei de mudar de conceito. Quando estiver cansado, mudo de área. Agora, mudar de conceito eu não vou mudar. A assinatura de Rui Paula já extravasou o Douro, mas continuará a ter aqui o mais autêntico dos pulsares. Se ainda não visitou o DOC, vá marcando na sua agenda ou, se preferir, dê uma vista de olhos por este livro, Uma Cozinha no Douro. Claro, vida e obra de Rui Paula, com textos de Celeste Pereira e fotos de Nelson Garrido. O livro já foi distinguido com 2 Gourmand World Cookbook nas categorias Melhor Primeira Obra e Melhor Fotografia. João, vamos retomar esta nossa conversa. Há pouco estávamos a falar da exigência do consumidor britânico, sobretudo num restaurante como o Gordon Ramsay, 3 estrelas Michelin, como há pouco nos referia. Estamos também em Londres, capital mundial do vinho. Isso exige que o João, obviamente, tenha um conhecimento profundo de vinhos dos 4 cantos do mundo. Pois, é fundamental. A carta de vinhos tem vinhos do mundo inteiro. Obviamente que existem países, como seja o caso da França, da Austrália e outros países, Itália, com maior expressão, mas o consumidor inglês conhece os vinhos do mundo, porque os vinhos do mundo estão em Londres e isso existe um conhecimento profundo. E como é que o João se vai documentando? Viagens, provas, cursos, aprende-se com clientes também. É uma informação e um trabalho constante, uma atualização constante. A esse propósito, convém também aqui referirmos que o João é Master Sommelier, o que significa, em termos práticos, uma espécie de mestrado ou doutoramento em vinhos. Exatamente. É verdade, é a categoria máxima para os sommeliers, como o Master of Wine é para os Business of Wine, o Master Sommelier. Foram 4 anos de trabalho intenso, foi uma loucura, foi. A sensação agora é de facto de enorme alegria, mas também de alívio. Foi uma loucura. Como é que funcionou esse processo? O João é o primeiro na Península Ibérica. Só. O processo tem 4 níveis. Eu, curiosamente, tinha feito o primeiro nível quando vivi no Canadá, em Boston. Tem vários níveis e passa por provas às cegas dos vinhos do mundo inteiro. Em termos teóricos, é preciso conhecer tudo, não só ao nível dos vinhos, mas do mundo inteiro, mas dos espirituosos, das águas, dos cafés, da gastronomia, da gestão financeira, das castas, das legislações, de tudo que pode imaginar. É complicado. É bastante complicado, demora muitos anos, é preciso muito trabalho. E quando se trabalham um determinado número de horas, como eu trabalho e todos os meus colegas trabalham, as coisas são mais difíceis, porque tem que se estudar no fim de semana, eu sou casado, enfim, é complicado, mas está feito. Se alguém lhe colocar, eu agora chegava aqui e colocava-lhe 2 garrafas de 2 vinhos de sítios completamente diferentes, de castas completamente diferentes, o João conseguia acertar? Nem sempre, nem sempre. O mais importante é falar bem do vinho, não é? Para mim não é muito importante adivinhar o vinho. Obviamente que num exame destes tem que adivinhá-lo, não é? Porque se não adivinhar não faz sentido. Mas o importante é saber falar bem do vinho, falar da acidez, do corpo, dos taninos, se foi vinificado em madeira, se não foi, enfim, falar do vinho como deve ser. Se pudermos chegar a esse pormenor que é adivinhar de onde o vinho vem, tanto melhor, não é? Mas não é fundamental.
com exceção, obviamente, do exame, que isso tem que adivinhar. Dizia há pouco e bem que para além do processo teórico do estudo existe também a componente das viagens. Aliás, o João, na crónica que assina regularmente na revista Wine, Essência do Vinho, muitas vezes refere-se a um determinado produtor que acabou de visitar há pouco tempo, de uma conversa com alguém, com algum protagonista deste setor. No meio desse turbilhão de processos que, no fundo, diariamente tem de fazer, ainda tem tempo a viajar? As viagens, neste momento, são aos fins de semana, portanto, antigamente eu geria melhor porque podia escolher e decidir de alguma forma os meus dias de folga. Se eu quisesse trabalhar 3 semanas sem folgar, o problema era meu, e a seguir podia ir uma viagem de 5 ou 6 dias. O Gordon Ramsay se fecha aos fins de semana, então é uma atividade intensa de segunda a sexta, eu tenho que gerir o facto de aos fins de semana viajar. Mas as viagens são importantes. Londres, como disse bem, capital mundial do business of wine, tem tastings dos vinhos do mundo diariamente, em vários sítios diariamente, portanto, o acesso à prova é extraordinário em Londres. E as viagens, os convites, aliás, eu devo confessar que a maior parte dos convites eu tenho que declinar porque é impossível, não é? Imagino que passa a vir a ser assediado, nesse aspecto, por produtores e por importadores. Todas as semanas, para não dizer todos os dias, a maior parte das vezes eu não posso vir, obviamente, quando tenho possibilidades são os meus sommeliers, os meus colegas, os meus assistentes que vão, eu não vou, mas eu também tenho que ir de vez em quando, obviamente. Muito mais calmo é o DOC. E aqui estamos nós, no interior do restaurante DOC, a meio caminho entre a Régua e o Pinhão, na singular paisagem do Douro Vinheteiro. Vamos já para a cozinha. Ora, chefe Rui Paula, diga lá, o que preparou para nós? Então, de entrada, temos um crocante de alheira com cogumelos salteados. Neste caso, os cogumelos são de 3 variedades, que é o Repolga, o Portobello e o Paris, e, portanto, é embrulhada numa massa, tira só a alheira e escolhe-se de gorduras. Vai ao forno, muito simples de fazer, nem sequer de azeite precisa, salteia-se os cogumelos com azeite e tomilho. E está a entrada pronta. De prato principal temos o carré de cordeirinho com puré de queijo de cabra, um feijão flageolet, que é um feijão francês, também temos o cogumelo, que são cozinhados no demi-glace, neste caso o demi-glace, que é o molho da carne, é feito com os ossos do cordeiro, e temos a apresentação, que acho que fica muito bem, só se tira, isto são só as costeletinhas, depois neste caso temos 4 costeletas, 2 deixam-se com o osso e a outra é exatamente a mesma costeleta, mas toda a parada. Portanto, para fazer o puré de queijo de cabra, juntar leite, o puré de batata já depois de feito e o queijo de cabra, bate-se até ficar uniforme como puré. Entretanto, os cogumelos já disse que eram salteados neste molho. Depois temos o feijão, que é cozinhado normal, como se cozinha um feijão. E as costeletas são salteadas em azeite e um niquinho de nada de alho, que depois acabará no forno. Portanto, sela-se em azeite e acaba no forno, como se viu. E agora, a sobremesa. De sobremesa, há aqui uma repetição do ingrediente, mas foi propositada, porque acho que o queijo de cabra, um queijo da nossa região, também é muito bom e tem que se falar nele. E escolhi esta sobremesa porque precisamente tem muito a ver com a nossa região. Um doce de abóbora simples de fazer, que é cortar a abóbora, pôr em açúcar de um dia para o outro e depois cozinhar como se faz uma compota normal. O requeijão podem comprar em qualquer sítio, um gelado de mel de rosmaninho, e depois o queijo de cabra embrulhado numa massa brique que vai ao forno até gratinar, até derreter um bocadinho e está a sobremesa pronta. Polvilha-se com amêndoa e rega-se com estes fios de mel. Para terminar, venha daí a escolha do chefe no que respeita a vinho. É o Campardosa, um vinho tinto DOC, feito por o enólogo Rui Cunha, portanto um enólogo conceituado, que tem feito belos vinhos. E acho que a combinação é perfeita do carré com este vinho e de enaltecer também a produção, portanto a quinta é de 3 alemães que investem no nosso país e que puseram a quinta muito bonita, muito bem tratada e estão com os vinhos no mercado e acho que isso é uma mais-valia para todos nós. Para a sobremesa, escolhemos o rosés, é um vintage, aquela sobremesa vai muito bem com vintage, já faço aquela sobremesa há muito tempo e sempre acompanhada com vintage, já faço esta sobremesa mais ou menos há 12 anos, nunca a tirei da carta, porque acho que faz uma bela combinação. Escolhemos a Rosés, uma companhia do Douro, antiga, já com alguma tradição, portanto, por que não ser com o Rosés, que é um vintage, que é um belo vintage. Pois bem, tudo pronto para uma boa experiência gastronómica. E retomamos a conversa com o convidado desta semana na Essência do Gourmet, João Pires.
João, estando em Londres, capital mundial do vinho, voltamos a sublinhá-lo, qual é a imagem dos vinhos portugueses lá? A imagem dos vinhos portugueses é um pouco a imagem de Portugal, não é? Não é má, não existe. Os vinhos portugueses não são conhecidos, infelizmente. Existe o vinho do Porto, que é obviamente conhecido, o Mateus Rosé. Existe hoje uma marca, se me é permitido passar a publicidade, o Dirk tem feito um trabalho enorme. Hoje em dia, na alta restauração, a marca Niport é uma coisa bastante conhecida, mas passa pouco mais disso. O vinho português, pura e simplesmente, não é conhecido. Mas é possível encontrarmos vinho em Londres quando entramos numa garrafeira, por exemplo? Sim, encontram-se vinhos portugueses em garrafeiras. O que acontece é que, de uma forma bastante triste, em muitas garrafeiras, como seja o caso da Odd Beans e outras, os vinhos portugueses estão na secção de Espanha. É verdade. E segundo se consta, não é situação única. Noutros pontos do mundo, nomeadamente nos Estados Unidos, também isso acontece. Mas do seu ponto de vista e com o vasto conhecimento e a experiência que tem deste setor, o que é que está a faltar a Portugal para que a situação passe a ser precisamente contrária? Unirem os esforços. As pessoas trabalharem em conjunto, não trabalharem de forma independente e criarem uma imagem, fundamentalmente criarem uma imagem. Não fazerem ações isoladas que não conduzem a lado nenhum. É óbvio que é preciso trazer aqui os Masters of Wine, os jornalistas, não é preciso o feedback dessas coisas. Eu penso que o dinheiro que se gasta muitas vezes em convidar os massas e os jornalistas é pagar férias a eles, porque entretanto depois não acontece nada. Escrevem uns artigos, mas não passa muito mais disso. Há outras formas de o fazer, na minha opinião. Essas ações poderiam ser quais? É difícil responder-lhe a isso. Algumas das ações que se fazem, como seja os 50 top vinhos portugueses, que escolhem sempre alguém para fazer, é bem feito. Há também, anualmente, uma prova genérica sobre os vinhos portugueses, extraordinariamente bem feita, mas as provas têm que ser mais incisivas de acordo com o mercado que se quer. Onde é que queremos chegar? A garrafeiras, aos restaurantes de alta gama, aos supermercados, tem que ser mais incisivas, tem que se convidar as pessoas, tem que se ir lá, tem que se fazer provas mais vezes. Também, devido, obviamente, ao seu conhecimento e à sua profissão, tem um ponto de comparação entre a qualidade dos vinhos portugueses e todos os outros vinhos do resto do mundo. Em que patamar é que nós estamos, verdadeiramente? Os vinhos portugueses têm enorme qualidade, não tenhamos dúvidas disso. E, fundamentalmente, têm identidade. Nós temos castas que ninguém tem e que podemos pegar por aí. O gosto tendo... As pessoas estão cansadas de beber sempre Cabernets e Chardonnay, estão cansadas, portanto, o gosto uniformizou-se. Há países como a Austrália que está a ter agora enormes problemas porque o gosto é único, um vinho australiano... É verdade, sente que o consumidor já está, entre aspas, um bocadinho farto dos vinhos todos iguais? Está, o consumidor está farto e procura. Há países como a Grécia que estão com um desenvolvimento enorme, já para não falar de Espanha. A Espanha já está no mapa. Nós não estamos. A Espanha já está no mapa e nós temos uma entidade de castas absolutamente impressionantes. Temos know-how, temos excelentes enólogos, temos vinhos de excelente qualidade. É importante perceber que quando eu digo isto, que nós não temos os melhores vinhos do mundo, atenção. Temos vinhos de excelente qualidade, mas podemos competir pela identidade e pela diferença. Qual foi a situação mais, enfim, estranha que se lembra de enfrentar num restaurante em contacto direto com um cliente? Pode ter sido em Inglaterra ou não? Tive, como deve calcular, nos sítios onde eu tenho andado, já tive clientes e nomes que toda a gente conhece, não é? Tive algumas situações bastante interessantes. Tenho duas, talvez, que eu me possa recordar. Uma delas no Canadá, em Toronto, um Port Vintage da Taylor's de 45, se não estou em erro. Um cliente americano me pediu para servir o Port Vintage on the rocks, com uma casca de limão. Como é que reagiu? Sim, e tive que o fazer, não é? Uma outra situação, quando eu cheguei à Inglaterra, eu estava há 2 semanas no meu novo projeto no Vineyard at Stockcross, que pertence ao Peter Michael, um dos tops produtores da Califórnia. Eu ainda não conhecia bem a carta tem 2.200 referências, eu estava há 15 dias, tinha conhecido a Jancis Robinson num jantar com o Dirk Niport, ela foi extraordinariamente amável, veio-me visitar e pediu-me um vinho que não estava em stock. Eu sugeri um vinho do Peter Michael, do meu patrão, que não estava em stock. Foi uma situação muito... Ela foi ótima para mim, ela foi uma querida. Eu, obviamente, não me senti nada bem. A partir desse momento, essa gestão de vinhos
Para mim foi fundamentalmente, é uma prioridade a Carta de Vinhos não pode ter de forma alguma um erro no ano, um vinho que não esteja out of stock. Ainda por cima, repare, eu era o chefe sommelier e eu sugeri a Jancis Robbins um vinho que não tinha. Foi muito desagradável. Obviamente que quando falamos em vinho, falamos em serviço, falamos em conhecimento e também falamos em copos. Qual é a real importância de um bom copo para um determinado vinho? Um copo é extremamente importante. Eu penso que hoje em dia há talvez um exagero na seleção de copos para todos os vinhos, não é? Porque as grandes marcas, fundamentalmente o negócio é importante, é um negócio e é preciso fazer dinheiro. Há talvez um exagero na seleção, mas de facto um copo é extremamente importante. O mesmo vinho tem comportamentos diferentes, em copos diferentes, é verdade, é fundamental. É precisamente partindo deste conceito, acabado por referir pelo nosso convidado, que Georg Riedel começou a desenhar uma linha muito diversificada de copos e foi com ele que falamos a esse propósito. Todos nós tratamos com carinho aquilo que mais gostamos. A máxima também se aplica ao vinho e, neste caso, o copo tem sempre uma importante palavra a dizer. 250 anos e 11 gerações depois, a Riedel é um exemplo de como o vinho deve ser tratado. Os segredos do sucesso são explicados de forma tão cristalina como o cristal das mais de 300 formas que a Riedel já criou para copos de vinho. The secrets of the success is, I think, there are multiple. Definitely one is that my father Klaus was the first who ever thought in developing a wine-friendly glass, which means that the vessel becomes a tool, the vessel becomes the translator of the message a wine carries. And I would say what I brought to this concept is that I have been developing varietal-specific glasses, which means that I believe that each varietal has its own DNA, which we can show in the glasses and highlight in our glasses. So when I'm talking about the DNA, it is not important for my glasses where the wine is being made. When it comes from the same grape variety, it's determined by the characteristic of a grape variety about the acidity levels, the tannin levels, the intensity of the fruit, of how many components a wine is being made. All of these kind of details we are going to reflect in our varietal-specific glasses. Considerada uma marca de excelência, a austríaca Riedel deve a conquista do mundo do vinho às constantes inovações. Mas, por muito que seja o engenho, uma coisa é certa: os copos não são uma bola de cristal que possa tornar bom aquilo que é mau. We are a wine accessory. We don't make wines. We are not responsible for miracles. We cannot make taste a mediocre wine and make it shine like a first growth. It's not possible. What we can do is show the potential of the wine, which is somehow, somewhat, very often hidden in glasses which are vessels which have been made for holding the wine but not performing the wine. So we believe that our glasses perform the wine and that our varietal specific glasses are being made to match up the characteristic of the varietal and enhance it to more wine enjoyment. Em 2 séculos e meio, a Riedel continua como de início uma empresa familiar. Jorge representa a 10ª geração, sendo que o filho já está em plena atividade, pronto para receber o testemunho. Sr. Riedel, o futuro está assegurado? My career is going to finish soon, I would say, and my son would be the right person to answer this question. I always said to myself, I should never be caught to be the last in the family carrying this kind of enthusiasm, the passion and the excitement which we have for making glass and shaping glass towards the enjoyment of wine. Por outras palavras, a Riedel promete continuar a pensar no melhor para o vinho e nós agradecemos.
João, este cenário, estamos na Casa da Música do Porto, não foi escolhido por acaso para termos esta nossa conversa. O João é um profundo amante de música, tanto quanto julgo saber, nomeadamente música clássica. Também, eu sou apaixonado de jazz, acima de tudo, mas gosto também bastante de música clássica. Aliás, a minha mulher é uma cantora de bossa nova e jazz, portanto, música é uma coisa que em casa não falta. João, consegue lembrar-se do vinho que até hoje mais o surpreendeu? Surpreenderam muitos vinhos, muitos. Fundamentalmente brancos, da Borgonha, Rieslings da Alemanha e vinhos do Porto. João Pires, o nosso convidado nesta Essência do Gourmet, volte connosco na próxima semana.